Por isso a gente fala agora com o Sidney Shapiro, que é médico em Israel, vive lá já há algum tempo, falou com a gente em algumas oportunidades. Queria dar uma boa tarde para você, Sidney. Como que está a situação por aí neste momento? A gente conversou, salvo engano, na terça-feira. Desde então, o que mudou, se é que mudou algo para vocês aí? Na verdade, para a gente, aqui no centro de Israel, mudou muito pouco, mas a gente percebe mais ainda a solidariedade entre o povo, para mandar coisas para os soldados, fazer um mutirão. Isso tem ocorrido em todos os lugares, até porque muitos dos pontos de trabalho não estão sendo... Muitas das profissões estão sendo dificultadas de ir ao seu trabalho, então eles estão fazendo um trabalho muito forte em solidariedade. Agora, ontem à noite houve um ataque, não sei se foi um ataque cibernético, foi um erro humano, onde colocaram em alerta quase toda a população de Israel. Entre nas suas casas, que estão vindo drones do norte, e, em verdade depois foi desmentido, era um alarme falso. E aqui em Israel nós estamos vivendo da mesma maneira, com aquela angústia de sempre. E a gente fica ouvindo os noticiários, e nesse ponto, agora não é Israel que eu vou falar, mas eu vou falar mais do que eu vejo um pouco nesse conflito. Realmente o que aconteceu, a entrada do Hamas em Israel, uma coisa terrível. Mas nós não podemos também esquecer, quando se fala do povo palestino, obviamente existem muitas pessoas boas. Senão não entrariam 550 mil pessoas diárias, passariam por essa fronteira para trabalhar em Israel. Mas o que a gente vê muitas vezes é que se fala muito da pobreza da Palestina. Sendo que a gente sabe que recebe-se ajuda internacional de alto valor e a gente percebe também túneis. Quer dizer, eles conseguiram construir, acho que 4 ou 5 vezes o metrô de São Paulo para tentar entrar em Israel, para tentar o ato terrorista. Outra coisa muito interessante é que o Hamas está na Palestina desde 2005. E até hoje não houve nenhuma revolta desse povo com relação ao Hamas. Ao mesmo tempo, também festejam a todos os atos terroristas feitos em Israel. Eu volto a dizer, não estou dizendo que todos os palestinos são ruins, muito pelo contrário, tem muita gente boa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, por exemplo, houve uma conversação entre Israel, Estados Unidos e o Egito, e o Egito negou abrir suas fronteiras para esses palestinos passarem pelo Sinai. Então, alguma coisa também que a mídia coloca dentro dos coitadinhos, entre outras coisas, não é uma realidade absoluta. É claro que tem gente boa, tem gente boa de todos os lados. Aqui em Israel nós temos vários amigos árabes e israelenses que se integram à sociedade, participam e querem trabalhar, querem viver. Mas nós temos do outro lado também que tem que ser pesado, e a gente não vê isso na mídia em geral. Professor, doutor Shapiro, deixa eu aproveitar aqui a presença do professor de Relações Internacionais para colocar exatamente isso. Eu queria fazer, eu não sei quem foi que fez uma comparação, não sei nem se foi o senhor, professor, com tantas conversas que nós já tivemos, professor Leonardo Trevisan, doutor Shapiro, a respeito de uma comparação com a milícia do Rio de Janeiro, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Você tem aí um território pequeno, um filezinho que você tem de 40 quilômetros de norte a sul, 12 quilômetros de leste a oeste em alguns pontos, alguns são até 6 quilômetros, ou seja, é uma área muito pequena, com uma densidade demográfica imensa, habitacional imensa, e aí, obviamente, alguém do Hamas convive com algum palestino do bem, né? Vamos chamar assim. Não poderia estar havendo aí um medo de se insurgir contra esses milicianos, né, esses terroristas, a ponto de colocar em risco a vida deles e a vida das próprias famílias, ou seja, eles não apoiam, mas também ficam calados, não entregam nada. Professor.
É difícil. Me chamou muita atenção o depoimento sereno do Dr. Shapiro, né? É muito sereno e muito sensato, né? Milhares de árabes, milhares de palestinos atravessam as fronteiras todos os dias para trabalhar em Israel, buscar sua sobrevivência em Israel. Isso é um fato, né? Me chama a atenção também, doutor, que o senhor lembrou muito bem, né, que o Hamas ele aparece como grupo político de proteção social em 2005 e em 2006, né, foi a última vez em que o povo palestino foi perguntado sobre quem é que efetivamente o representa. Desde então não tivemos mais perguntas, né? Então, desde 2006 isso não aconteceu mais. O Hamas ocupou um pouco desse espaço, desse vácuo político, né? Eu acho que o Nelson tem bastante razão quando ele lembra, né, de que os palestinos, talvez se fossem perguntados livre e soberanamente, talvez eles escolhessem outras lideranças. Este ponto me parece essencial. Qualquer passagem para uma outra realidade que não seja essa do confronto absoluto, ela vai pressupor uma consulta ao povo palestino livre e soberana, quem é que efetivamente os representa. Eu muitas vezes fico me perguntando se os atos terroristas, essa miríade de túneis que o senhor se referiu, né, para continuar atacando, essas atitudes todas não são exatamente para esconder o fato de que a voz dos reais palestinos não está sendo ouvida. Talvez, se eles fossem ouvidos, nós teríamos outra realidade política. Eu gostaria de lembrar que em Gaza moram 2,4 milhões de pessoas. Eu gostaria de lembrar que, pelas contas da bem informado áreas de inteligência do governo americano, os militantes e combatentes do Hamas efetivos não passam de 20 mil. Nós estamos lidando com realidades numéricas muito diferentes. Então, talvez, se nós ouvíssemos o que é a voz política desses 2 milhões, nós teríamos outras lideranças para sentar à mesa de negociação. O Hamas, de certa forma, ocupa esse vácuo político exatamente pela violência. Como bem lembrou o Nelson, talvez a gente tenha aqui uma ocupação injusta do que é a vontade política dos palestinos. Ontem, doutor Shapiro, professor e João, eu e o João entrevistamos um brasileiro que mora na faixa de Gaza, no sul da faixa de Gaza, viu, doutor Shapiro? E eu fiz uma pergunta a ele, se eles apoiavam o Hamas. Por conversar com vários outros brasileiros que moram em Israel e dizendo que a maioria não apoia o Hamas, nós ficamos aqui estarrecidos quando ele falou, sim, nós apoiamos o Hamas, porque o Hamas é o nosso exército. Então, eu não sei se ali ele falou com medo ou se ele falou realmente convicto de que aquilo faz parte do dia a dia dele. Não sei. Professor Leonardo Trevisan, desculpa, doutor Shapiro. Eu só queria, quando o professor Trevisan falou, nós não podemos esquecer que o Hamas inicialmente foi eleito em Gaza. E a plataforma era a mesma. Eleito, exatamente. Ele venceu o Fatah, Ele venceu o Fatah, porque não havia, há um espaço político que precisa ser, vamos dizer assim, reperguntado. Eu gostaria de fazer uma observação rápida sobre o que o Nelson lembrou e que me parece interessante, não é? Por que é que o Hamas, de alguma forma, ainda tem apoio político entre os palestinos? Talvez seja porque, quando nós olhamos para isso, são os jovens palestinos que olham para o Hamas. Talvez a gente precise observar números sobre a realidade palestina para entender isso, Nelson. 47% de desemprego entre os palestinos que vivem na faixa de Gaza. Porém, entre os jovens de 18 a 24 anos, esses números são da Acnur, do órgão da ONU que cuida de refugiados. Nada menos de 68% dos jovens que vivem na faixa de Gaza, entre 18 e 24 anos, não têm emprego.
é um dos mais altos índices do mundo. Um jovem sem emprego nesta realidade, ele de fato pode vir a ser, entre aspas, encantado por soluções rápidas e erradas. De algum modo, isso me parece importante da gente lembrar para entender a realidade palestina. Você vai falar, doutor? Plenamente, professor Trevisan, mas o que eu vejo, há poucos meses atrás, meu filho assistiu uma palestra, ele é pós-graduando em diplomacia e governo aqui na universidade, e veio um representante de Kosovo. Kosovo também está lutando pela sua liberdade. E o discurso foi completamente diferente. Nós estamos buscando a nossa liberdade, construindo aeroporto, construindo escolas, construindo um país para poder pleitear essa liberdade, essa independência. Será que o povo palestino, depois que Israel deixou a faixa de Gaza, não poderia ter seguido o mesmo caminho como um povo pacífico que se diz que é? Difícil, hein? Difícil resposta, né? Porque é difícil antecipar decisões políticas, seja de quem for, não é? Talvez a política é um processo, política é sempre um processo, política não é uma atitude imediata, não é? Talvez tenhamos que passar por um período de um pouco mais de paciência e de um período de educação política dessa juventude palestina para que a gente possa entender melhor essa realidade, não é? É preciso ter sempre presente que mais de 40% da população que vive na Palestina tem menos de 16 anos. Esta realidade merece toda a atenção para a gente discutir educação política num contexto como esse. Doutor Shapiro, vou pedir licença ao senhor só um minutinho, que eu preciso me despedir do professor Leonardo Trevisan, que aqui nós cumprimos horário, doutor, professor. O professor precisa sair, tem compromisso, e agradeço amplamente o senhor por tudo que o senhor sempre nos ajuda aqui a entender todo esse processo. Aliás, não só esse, todos os outros, né? E aqui eu só queria deixar mais um detalhe. Essa questão dos jovens, ela é mundial, né? Ela está presente na França, está presente na Alemanha, está presente no Brasil. Ela está presente na China. Exato. 21% da realidade dos jovens chineses são uma geração... Eu só trouxe um detalhe que me faz lembrar novamente lá as comunidades do Rio de Janeiro, que é a questão da cooptação de jovens pela falta de oportunidade a eles. Então, nada é muito diferente de tudo. E aí o jovem busca aquilo que ele entenda que esteja o futuro, que ele possa conseguir amealhar alguma coisa que possa representar uma vida melhor para ele e nem sei se para a família também, enfim. É sempre muito difícil você cobrar, quando você oferece ao jovem uma solução fácil, que ele perceba que existem muitas soluções fáceis e erradas, né? Então ele precisa, isso só vem com a maturidade, mas aí precisa ter o cabelo branco, que nem o nosso. Obrigado, viu, professor? Nós estamos defendendo aqui a nossa faixa. Professor, muito obrigado. Obrigado a você, Nelson, mais uma vez pelo convite. Obrigado, bom dia a todos. Um abraço, senhor. Nós vamos para o breve intervalo, já a gente volta com o doutor Sidney Shapiro, diretamente de Israel. O João Vieira continua com a gente e, com isso, mais imagens ao vivo da faixa de Gaza. Até já. A gente continua com o professor Sidney Shapiro, ele que é médico em Israel, e o professor até comentava com o João Vieira, nosso editor internacional, apreciando aqui a sua sinceridade, o seu sentimento, né? O senhor está extravasando algo que realmente é muito interessante de saber, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem dizer, mas não dizem, né? E os sentimentos às vezes ficam guardados. Como eu disse para o senhor ontem, entrevistando um brasileiro que mora na faixa de Gaza, ele falou que apoia o grupo Hamas, né? Isso deixou a gente também aqui surpreso, né? Enfim, e aqui que eu gostaria de tocar com o senhor, doutor. O senhor acredita que, findado esse processo, né, e a gente espera que ele seja o início de um processo de paz, né, e que haja essa divisão, o senhor concorda com essa divisão em dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel, mesmo que haja perda de territórios para um lado e para o outro, ou seja, também para Israel, que precisa haver a reacomodação de famílias, de comunidades de Israel? E outra pergunta, ou o senhor acredita que poderá haver aí uma
uma segregação ainda maior em relação aos dois povos, ou seja, de um lado e do outro? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A gente pode pegar um exemplo da própria... Bom, em primeiro lugar, eu sou a favor de 2 estados como a maior parte do povo de Israel. Nós não somos contra o povo palestino e eles não são os nossos inimigos. Eles passam a ser nossos inimigos a partir do momento que eles nos atacam. E é uma coisa muito diferente, porque no Brasil a gente não tem inimigos, né? Eu me lembro quando a Bolívia invadiu a Petrobras em La Paz. Eu acho que qualquer país do mundo teria colocado seus tanques na fronteira e falado: meu amigo, você está invadindo a minha propriedade, embora seja no seu país. E o Brasil é mais pacífico nesse sentido, mas ele não é pacífico internamente. Aqui em Israel todo mundo pensa realmente numa Palestina livre, uma Palestina produtiva. É essa a diferença, de que eles larguem um pouco mais esse ódio pelo judeu, eles reconheçam o Estado de Israel, até hoje não reconheceram que o vizinho deles é um Estado. E esse Estado é que pode levar a eles uma convivência pacífica e realmente produtiva. Como disse agora há pouco em Kosovo, eles resolveram se desenvolver. Aqui em Israel, dentro da criação do Estado, isso aqui era pântano e deserto. Essa história dos árabes que a gente ouve tanto, Rothschild foi comprando terras, e alguns judeus que estavam sofrendo com o antissemitismo na Rússia, na Alemanha, eles vieram para Israel em busca de trabalho, passaram fome, necessidade, eles construíram um país. Israel foi construído com muito suor. Ora, você vai falar, mas teve dinheiro de fora. A Palestina não deixa de receber muita ajuda do Catar. Há pouco, a Alemanha e a Áustria cortaram as verbas que eles enviavam para Gaza. Quer dizer, existe uma união mundial para que os palestinos tenham a sua terra. Como eu estava dizendo sobre o exemplo aqui em Israel. Você sabe que nesse estado que dizem de apartheid, entre outras coisas, o árabe muçulmano tem seus partidos no Congresso israelense. Mas a votação deles é muito pequena. E aí você, conversando com os árabes israelenses, por que vocês não vão votar nos seus candidatos? Eles nos dizem o seguinte: os nossos candidatos estão muito mais preocupados com a causa palestina, com o Hamas e com essas entidades terroristas, do que com a gente, que estamos precisando de água, luz, telefone, até segurança, porque é uma outra coisa interessante que não é passado para o mundo. Mas nos Kvarim, nas cidades árabes, nos vilarejos árabes aqui em Israel, existe realmente muita morte. Mas é morte entre famílias. As máfias das famílias se matam entre si. E eles cobram, na verdade, do governo israelense uma paridade de justiça. No entanto, quando isso é proposto, há um bloqueio dessas próprias famílias em fazê-lo. Então, no fundo, a gente não sabe muito bem qual é o melhor caminho. Obviamente que viver em paz, pacificamente, eu sair da minha casa e jantar num vilarejo árabe e ser muito bem recebido, é uma coisa fantástica. E eu acho que sim, nós temos que ter os países, nós temos que ter uma convivência mútua, mas uma convivência pacífica, de desenvolvimento, assim como agora nos caminhos de Abraão começam alguns países árabes que realmente eram totalmente contra Israel a reconhecer o Estado de Israel, passou a ter relações comerciais, relações humanas. É esse o caminho, não adianta a gente ficar se debatendo contra o que a gente vê, como você mesmo disse, contra o que a gente vê no Rio de Janeiro. Por que a gente está aqui em Israel? Nós somos judeus? Sim, somos judeus. Mas por que nós saímos do Brasil? O Brasil é um país lindo, é um país com uma flora, uma fauna, praias maravilhosas. A gente largou o Brasil porque muitos de nós sofremos com a violência, medo que nossos filhos saiam na rua. Aqui a minha filha, desde os 14 anos, pega carona na fronteira da Jordânia com um jordaniano para ir para uma cidade, que ela estava aqui sozinha, no Sudão, pegava carona e ia. E sem medo. Nós aqui
podemos sair na rua às 2 horas da manhã, a gente para, imagina, nós paramos num sinal, numa cidade pequena como eu moro, que é Ranana, porque ele está vermelho às 2 horas da manhã e não tem um carro na rua. Mas até esse tipo de respeito nós temos. Então, a convivência, uma sociedade realmente pacífica, disposta a conviver também entre si, eu acho que é uma coisa muito importante. João? Sidney, perdão, você quer continuar? Não, João, você. Ok. Sidney, eu queria questionar, o Nelson falou muito bem sobre essa questão do sentimento que vocês têm aí, você citou dessa questão da segurança. Eu queria saber um sentimento pessoal também em relação a como o país é gerido. Nós vimos nos últimos tempos muita gente indo às ruas para pedir, de fato, que o governo não tomasse aquelas medidas dos projetos que para alguns eram um perigo para a democracia, para outros isso era um exagero, mas ainda há muitas pessoas que querem, por exemplo, que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, não esteja mais no poder após essa guerra. Você tem visto de qual maneira o governo agindo e quanto que isso pode ter facilitado ou não facilitado o que a gente está vendo agora? João, a situação é mundial. A gente não pode falar em Israel. No Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, nós passamos a votar contra alguém, contra uma ideia e não a favor de uma ideia. Aqui em Israel não é diferente. Existe uma polarização dos seculares, que são judeus que vieram e que não são tão religiosos, talvez nada religiosos. Até porque, se você pensar no dia mais sagrado do judaísmo, vocês conhecem bem no Brasil, que é o Yom Kippur, que todo o povo judeu vai na sinagoga e todo político vai nesse dia nas sinagogas fazer a sua campanha para judeus, aqui em Israel se tornou o dia da bicicleta. Muita gente vai para a sinagoga, mas muitas pessoas estão na rua andando de bicicleta, porque é um dia que está tudo parado. Existe essa diferença, existe esse confronto, vamos dizer, religioso, não religioso, mas existe um tema que eu acho que é meio desastroso para Israel. Se nós estamos em Israel porque nós temos uma cultura judaica, um país que nos recebeu e que foi formado para defender esse povo judeu. Israel é o porto seguro de qualquer judeu. Isso é dado na Constituição, na Carta de Independência. Ora, esse confronto interno, ele só gera, na verdade, uma certa destruição das tradições. Eu não estou dizendo que o lado religioso, extremamente radical, tem a razão, mas também o outro lado tem um radicalismo de ser contra. Eu vou te contar, essa história é muito interessante. Em Yom Kippur recente, na Rua Disney, a principal de Tel Aviv, houve uma cerimônia, uma sinagoga montada na rua. E aí vieram os mais ortodoxos, não ortodoxos, mas mais ortodoxos, mulheres sentam separadas de homem. Aí veio outro grupo que é mais liberal. Não, sentamos junto com nossas mulheres. E quando estava essa discussão, veio o terceiro grupo e disse, não tem que ter cerimônia, por que nós vamos ter uma cerimônia em Yom Kippur? Isso é Israel, isso é qualquer país do mundo. A polarização existe, mas uma coisa eu vou te dizer, agora que mais me deixa emocionado, é que no momento que começa o conflito, e não pode se pensar como se eu via muita gente falando, não, a culpa é do Bibi, a culpa é do Hamas que invadiu, da maneira que invadiu e fez o que fez. Nós não temos que pensar em quem é culpado. Nós tivemos outros regimes, outros partidos, e o Hamas também atacava. O Hamas também soltava seus mísseis, o Hamas também saqueava a gente na rua. Então, eu acho que essa chance, ela veio por alguma falha técnica, não sei realmente, ou alguma falha, ou ataque cibernético, ou até realmente essa coisa do Yom Kippur, da guerra do Yom Kippur, onde Israel está tão confortável que nunca vai imaginar que eles vão fazer uma coisa dessa. Mas eu não vejo essa polarização como uma coisa, um fator decisivo nessa guerra. Aliás, pelo contrário, hoje você vê o Benny Gantz se juntando ao Bibi e se juntando para um governo de emergência. Quer dizer, é um país que historicamente, inclusive está
na Bíblia, os judeus eles viviam guerreando entre si. Mas sempre que havia um inimigo, eles se juntavam. E isso foi que fez o profeta Samuel convocar Saul a ser rei de Israel. Isso já existia, mas eu acho que cada um vai falar a sua história. E a história que vai contar realmente o que aconteceu. Professor, estou com o professor na cabeça aqui, doutor, me perdoe, Sidney Shapiro. Ra'anana fica em que região de Israel, doutor? Olha, nós estamos a 30 quilômetros norte de Tel Aviv, 80 quilômetros da faixa de Gaza, também mais ou menos uns 80 quilômetros do norte, né, onde começou a ter alguns ataques, começaram a ter alguns ataques, mas é uma região que nesse momento, graças a Deus, nós estamos de certa forma confortáveis. A sirene por aqui tocou 2 vezes. Em Herzliya, que é onde está o Rafael, aliás eu fui visitá-lo anteontem, como médico, como amigo, a gente estava no meio de uma conversa e começamos a ouvir uns bum, 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 bum. De repente tocou a sirene. Nós fomos para o bunker da casa dele, um bunker 2x2, uma cama de casal e todo mundo lá dentro. Mas mesmo assim é uma região onde pouco, ainda, graças a Deus, ainda não está sendo tão atacada como o sul de Israel, que praticamente foi as pessoas que moram lá estão totalmente, como que chama, neurotizadas e mais. Isso é uma outra coisa que a gente tem que pôr para vocês. Há uma campanha dentro de Israel, das famílias que moram em locais que estão mais tranquilos, de trazer essas famílias que estão nos locais de foco para dentro do centro, onde o risco é um pouco menor. Aliás, já era uma ação, o governo já estava tentando tirar as pessoas do sul, né, próximos ali à faixa de Gaza. Mas eu fiz essa questão para o senhor para mostrar as proximidades, né? O senhor está a 80 quilômetros da faixa de Gaza, 80 quilômetros do norte, ou seja, são extensões territoriais muito pequenas, né? Ou seja, há muita proximidade. E aqui eu queria tocar num assunto com o senhor. Oi, doutor. Desculpe, só te interromper, você está a 12 quilômetros da minha casa. Perdão, não entendi o que o senhor falou. A Cisjordânia, né, está a 12 quilômetros da minha casa. Próximo, né? Eu queria perguntar à senhora, aqui agora puxando pelo seu lado médico, né? Essa crise humana que está se abatendo, obviamente, nesse momento, sobre os médicos na Palestina, na faixa de Gaza, né? Eu vi aqui com os relatos de os médicos já não têm... Eles já estão sobrecarregados, né? Porque eu digo aqui como profissional médico, né? Como o senhor, falando com o senhor. Como é o sentimento num momento como esse, com o médico, em poder fazer muito pouco ou quase nada por tudo aquilo que está chegando? Ou seja, até agora, doutor, deixa eu puxar aqui, o João passou para a gente aqui, ó, são em Israel 1.300 mortos, né, João? É isso, né? 1.417 na Palestina, 3.200 feridos em Israel e 6.200 na Palestina. Óbvio que Israel tem uma capacidade muito maior, né, de atendimento, mas 6.200 para os médicos atenderem ali, eu fico imaginando o desespero deles, não, doutor? Eu concordo com você, mas eu vejo de uma seguinte forma. Você tem várias linhas de risco. Nós não sabemos, na verdade, desses pacientes, quantos estão em risco real de vida ou um ferimento mais grave. É óbvio que aqui em Israel nós temos vários hospitais, inclusive o Rafael, ele quando foi levado ao hospital, foi levado ao Hospital Soroka, que fica em Beersheba. Como o caso dele não era tão grave, ele foi transferido para Haifa, a mais de 100 quilômetros da região via helicóptero. É claro que humanamente nós não podemos dizer que é uma coisa que nos agrada ouvir. E, assim como não me agradou ouvir que o hospital Basileia aqui no sul de Israel foi atacado. Caiu um míssil lá. E para conforto talvez de alguns terroristas palestinos foram atendidos nos hospitais de Israel. Aqueles que não haviam sido executados, estavam só feridos, estão sendo atendidos.
Veja, é aquela controvérsia sobre as ações de um lado e de outro. Eu não vou dizer que eles sejam desumanos, os médicos palestinos, obviamente, estão sofrendo. Existem também hospitais de campanha que estão sendo colocados, e esses hospitais de campanha, muitas vezes, eles não atendem só a soldados, atendem também a pessoas que foram feridas nessa guerra. Mas é uma guerra. Se a gente for pensar em todos os lados, é uma coisa muito difícil. A verdade que eu posso lhe colocar é o seguinte: aqui em Israel, há sempre o objetivo do judeu é a vida, independente de como for. Então, a gente sempre tem que prezar pela vida. É um pouco diferente do que faz o lado palestino, que quer usar as crianças, as senhoras, ou até a população de bem como escudo. E usando como escudo, obviamente, numa guerra, você não vai deixar de atacar um ponto que está atacando o seu país, a sua gente, porque existem pessoas de bem naquele local. Passa a ser uma coisa imprevisível sempre quando há um ataque de um lado ou de outro. O que eu posso dizer é que os ataques feitos a Israel são ataques feitos a esmo, não visando diminuir a força militar de Israel, e simplesmente diminuir a moral de Israel, matando civis, sequestrando senhoras, sequestrando crianças, degolando crianças. Isso é uma coisa que me choca mais do que a questão do atendimento. E mais, voltando àquele assunto da ajuda internacional. Ora, por que, em vez de construir túneis, eles não passam a construir hospitais, escolas, transporte público decente? Gaza, antes de ser Israel, pelo que eu sei, era um local maravilhoso. A praia era um dos esteios do Oriente Médio. E hoje está nessa situação. Será que nós estamos se preocupando tanto com esse outro lado? Apesar de médico e ser humano, tem hora que eu me preocupo mais da minha casa. É isso que eu posso te dizer. Mas realmente é triste, não há dúvida. Numa guerra, exatamente, os dois lados sofrem, né? Principalmente o outro lado, né? Os palestinos nesse momento, né? Que estão sendo, aqui, sem pesar a mão, né? Estão sendo vítimas, né? De um movimento terrorista. Aí aqui que eu queria botar só mais uma... Vou te cortar. Os palestinos não estão sendo vítimas de um movimento terrorista. Eles estão sendo vítimas de um ataque, de uma guerra, onde um país declarou guerra ao outro, onde esse movimento terrorista é o governo desse país, quer dizer, é uma guerra diferente. Quando você faz uma guerra contra um grupo terrorista, é uma coisa. É que nem você falar, voltamos ao Rio de Janeiro, em vez de fazer uma guerra contra o tráfico, contra os bandidos, nós passamos a fazer uma guerra ampla contra a Copacabana, contra os locais onde existem pessoas vivendo de uma outra maneira. Ou as pessoas de bem que vivem na favela também, como não. Quantas pessoas vêm trabalhar do morro, da favela de São Paulo, são honestos e extremamente trabalhadores. Agora, está em guerra. A diferença do que era anterior, que era a retaliação, hoje mudou. E veja, com tudo isso que a gente está falando, eles não estão parando de jogar foguetes em Israel. Eles continuam jogando foguetes a esmo em locais em que tem população civil. A grande diferença, eu colocaria, é o sistema de defesa de Israel para o seu cidadão contra o sistema de defesa que eles têm. Eles não estão preocupados com o cidadão deles. Israel há muito, por causa das guerras, por essa vida que se vem desde o início do Estado, do não reconhecimento, sempre a perigo de uma invasão. Hoje você tem bunkers públicos que já existiam, nos próprios kibbutzim, nos prédios que foram construídos nos anos 60, 70, existe esse bunker no subsolo, e os prédios modernos, todos têm o seu mamad, que é o seu quarto de segurança. Por que não se morre tanto em Israel?
Não é que Israel não é atacado, mas é porque o governo, o exército, nos informa: esse lugar está sendo atacado, vá para a sua área de segurança. E o povo aqui, em vez de ficar no lugar onde vai ser atacado, ele preza a sua vida e vai para o seu ponto de segurança. Eu não sei exatamente o que ocorre na Palestina. Por que as pessoas que são avisadas que vai haver um ataque não saem daquele lugar? Será que os terroristas os seguram? Será que eles ficam por conta própria para serem mártires? A gente não sabe. É muito fácil a gente pensar com a nossa cabeça ocidental, mas a cabeça oriental, esse ala arba, é uma coisa que eu vi várias vezes e me choca. É uma coisa fanática. Isso, bom, vocês chegaram a ver há vários anos os homens-bomba, os terroristas que explodiram o World Trade Center sabendo que iam morrer. Não importava para eles o quantos iam morrer com eles. Eles sabiam que eles iam morrer por uma causa. Sei lá. Sidney Shapiro, muito obrigado mais uma vez. Eu até combinei com o João de convidá-lo mais uma vez para conversar comigo, porque eu acho que a gente ficou devendo isso, né? Precisava mesmo conversar, porque eu sei que o senhor teria muita história para contar e muita argumentação também interessante para trazer para a gente. Muito obrigado, viu? Eu quero só lhe falar que, na última entrevista que tivemos, o meu filho havia acabado de me passar aquela notícia que eu passei para vocês em primeira mão sobre as crianças, e eu tinha acabado de vir da casa do Rafael. Eu não estava conseguindo falar com vocês porque eu estava chorando na minha casa. A gente tem esse sentimento. Mas é muito bom falar com vocês e podem ficar à vontade. E se vocês quiserem alguém que fale espontaneamente, eu não tenho papo na língua, não. A gente vai junto. Com certeza. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Cid. Um abraço. Um abraço ao senhor.